Uma ocorrência na Ponte Old Creek, de Ambrose Bierce, entregue a você em formato de audiolivro por Aventuras Audíveis. Capítulo 1. Um homem estava em cima de uma ponte ferroviária no norte do Alabama, olhando para a água rápida 6 metros abaixo. As mãos do homem estavam atrás das costas, os pulsos amarrados com uma corda. Uma corda envolveu seu pescoço. Estava preso a uma viga robusta acima de sua cabeça e a folga caía até a altura dos joelhos. Algumas tábuas soltas colocadas sobre as travessas que sustentavam os metais da ferrovia forneceram uma base para ele e seus algozes, 2 soldados rasos do Exército Federal, dirigidos por um sargento que na vida civil pode ter sido vice-xerife. A uma curta distância, na mesma plataforma temporária, estava um oficial armado com o uniforme de sua patente. Ele era um capitão. Uma sentinela em cada extremidade da ponte ficava com seu rifle na posição conhecida como apoio, isto é, vertical na frente do ombro esquerdo, o martelo apoiado no antebraço jogado diretamente sobre o peito, uma atitude formal e antinatural. Posição, forçando uma postura ereta do corpo. Não parecia ser dever destes 2 homens saber o que estava acontecendo no centro da ponte, eles apenas bloquearam as 2 extremidades da tábua que o atravessava. Além de uma das sentinelas não havia ninguém à vista, a ferrovia seguia direto para uma floresta por 100 metros e depois, fazendo uma curva, perdia-se de vista. Sem dúvida havia um posto avançado mais adiante. A outra margem do riacho era um terreno aberto, uma encosta suave encimada por uma paliçada de troncos de árvores verticais, abertos para rifles, com uma única canhoneira através da qual se projetava a boca de um canhão de latão que comandava a ponte. A meio caminho da encosta entre a ponte e o forte estavam os espectadores, uma única companhia de infantaria em linha, em descanso de desfile, as coronhas dos rifles no chão, os canos ligeiramente inclinados para trás contra o ombro direito, as mãos cruzadas sobre o estoque. Um tenente estava à direita da fila, a ponta da espada no chão, a mão esquerda apoiada na direita. Com exceção do grupo de 4 pessoas no centro da ponte, nenhum homem se moveu. A companhia estava de frente para a ponte, olhando fixamente, imóvel. As sentinelas, voltadas para as margens do riacho, poderiam ser estátuas para adornar a ponte. O capitão ficou de braços cruzados, em silêncio, observando o trabalho dos subordinados, mas sem fazer nenhum sinal. A morte é um dignitário que, ao ser anunciado, deve ser recebido com manifestações formais de respeito, mesmo pelos mais familiarizados com ele. No Código de Etiqueta Militar, o silêncio e a fixidez são formas de deferência. O homem que estava prestes a ser enforcado tinha aparentemente cerca de 35 anos de idade. Ele era um civil, a julgar pelos seus hábitos, que eram os de fazendeiro. Seus traços eram bons, nariz reto, boca firme, testa larga, da qual os cabelos longos e escuros estavam penteados para trás, caindo atrás das orelhas até a gola da sobrecasaca bem ajustada. Ele usava bigode e barba pontuda, mas sem bigodes, seus olhos eram grandes e de um cinza escuro, e tinham uma expressão gentil que dificilmente se esperaria de alguém cujo pescoço estava enfiado no cânhamo. Evidentemente, este não era um assassino vulgar. O Código Militar Liberal prevê o enforcamento de muitos tipos de pessoas, e os cavalheiros não estão excluídos. Terminados os preparativos, os 2 soldados rasos afastaram-se e cada um retirou a tábua sobre a qual estava de pé. O sargento voltou-se para o capitão, saudou-o e colocou-se imediatamente atrás daquele oficial, que por sua vez afastou-se um passo. Esses movimentos deixaram o condenado e o sargento parados nas 2 pontas da mesma prancha, que atravessava 3 dormentes da ponte. A extremidade sobre a qual o civil se encontrava quase, mas não totalmente, atingiu um quarto. Esta prancha foi mantida no lugar pelo peso do capitão, agora estava nas mãos do sargento. Ao sinal do primeiro, o segundo se afastaria, a prancha tombaria e o condenado cairia entre 2 dormentes. O arranjo foi recomendado a seu julgamento como simples e eficaz. Seu rosto não estava coberto nem seus olhos enfaixados. Ele olhou por um momento para seu pé instável, depois deixou seu olhar vagar pela água turbulenta do riacho que corria loucamente sob seus pés. Um pedaço de madeira flutuante chamou sua atenção e seus olhos seguiram a correnteza. Quão lentamente parecia mover-se. Que fluxo lento! Ele fechou os olhos para fixar seus últimos pensamentos na esposa e nos filhos.
A água, dourada pelo sol da manhã, as névoas ameaçadoras sob as margens a alguma distância rio abaixo, o forte, os soldados, o pedaço de deriva, tudo o tinha distraído. E agora ele tomou consciência de uma nova perturbação. Atingindo o pensamento de seus entes queridos havia um som que ele não conseguia ignorar nem compreender, uma percussão metálica, nítida, como o golpe do martelo de um ferreiro na bigorna, tinha a mesma qualidade de toque. Ele se perguntou o que seria, e se estava imensamente distante ou próximo, parecia as duas coisas. Sua recorrência foi regular, mas tão lenta quanto o toque de uma sentença de morte. Aguardava cada golpe com impaciência e, sem saber porquê, com apreensão. Os intervalos de silêncio tornaram-se progressivamente mais longos, os atrasos tornaram-se enlouquecedores. Com sua maior raridade, os sons aumentaram em força e nitidez. Eles machucaram sua orelha como o golpe de uma faca, ele temia que ele gritasse. O que ele ouviu foi o tic-tac do relógio. Ele abriu os olhos e viu novamente a água abaixo dele. Se eu pudesse libertar as mãos, pensou ele, poderia me livrar do laço e pular no riacho. Mergulhando, poderia escapar das balas e, nadando vigorosamente, chegar à margem, ir para a floresta e fugir para casa. Minha casa, graças a Deus, ainda está fora de suas fronteiras, minha esposa e meus filhos ainda estão além do avanço do invasor. Quando esses pensamentos, que aqui devem ser expressos em palavras, surgiram no cérebro do condenado, em vez de evoluírem a partir dele, o capitão acenou com a cabeça para o sargento. O sargento deu um passo para o lado. Capítulo 2. Peyton Farquhar era um fazendeiro abastado, de uma família antiga e altamente respeitada do Alabama. Sendo um proprietário de escravos e, como outros proprietários de escravos, um político, ele era naturalmente um secessionista original e ardentemente devotado à causa do Sul. Circunstâncias de natureza imperiosa, que é desnecessário relatar aqui, impediram-no de servir ao valente exército que lutou nas campanhas desastrosas que terminaram com a queda de Corinto, e ele se irritou com a restrição em glória, ansiando pela libertação de suas energias, a vida mais ampla do soldado, a oportunidade de distinção. Essa oportunidade, ele sentiu, surgiria, como acontece com todos em tempos de guerra. Enquanto isso, ele fez o que pôde. Nenhum serviço era demasiado humilde para ele realizar em ajuda ao Sul, nenhuma aventura demasiado perigosa para ele empreender se fosse consistente com o caráter de um civil que era no fundo um soldado, e que de boa fé e sem demasiadas qualificações consentiu em pelo menos uma parte do ditado francamente vilão de que tudo é justo no amor e na guerra. Uma noite, enquanto Farquhar e sua esposa estavam sentados em um banco rústico perto da entrada de seu terreno, um soldado vestido de cinza foi até o portão e pediu um copo de água. A senhora Farquhar ficou muito feliz em servi-lo com suas próprias mãos brancas. Enquanto ela buscava água, seu marido se aproximou do cavaleiro empoeirado e perguntou ansiosamente por notícias do fronte. Os Yankees estão consertando as ferrovias, disse o homem, e se preparando para outro avanço. Chegaram à ponte Old Creek, colocaram-na em ordem e construíram uma paliçada na margem norte. Que está afixado em todos os lugares, declarando que qualquer civil pego interferindo na ferrovia, em suas pontes, túneis ou trens será sumariamente enforcado. A que distância fica a ponte Old Creek? Farquhar perguntou. Cerca de 30 milhas. Não há força deste lado do riacho? Apenas um piquete a 800 metros de distância, na ferrovia, e uma única sentinela nesta extremidade da ponte. Suponhamos que um homem, um civil e estudante de enforcamento, escapasse ao piquete e talvez levasse a melhor sobre a sentinela, disse Farquhar, sorrindo, o que ele poderia realizar? O soldado refletiu. Estive lá há um mês, respondeu ele. Observei que a enchente do inverno passado havia alojado uma grande quantidade de madeira flutuante no pier de madeira nesta extremidade da ponte. Agora está seco e queimaria como estopa. A senhora trouxe agora a água, que o soldado bebeu. Ele agradeceu-lhe cerimoniosamente, fez uma reverência ao marido e partiu. Uma hora depois, ao anoitecer, ele voltou à plantação, seguindo para o norte na direção de onde viera. Ele era um olheiro federal. Capítulo 3. Quando Peyton Farquhar caiu direto pela ponte, ele perdeu a consciência e parecia já estar morto. Desse estado ele foi acordado, séculos mais tarde, pareceu-lhe, pela dor de uma forte pressão na garganta, seguida por uma sensação de sufocamento.
Agonias intensas e comoventes pareciam disparar do pescoço para baixo, passando por todas as fibras do corpo e dos membros. Essas dores pareciam piscar ao longo de linhas de ramificação bem definidas e bater com uma periodicidade inconcebivelmente rápida. Pareciam correntes de fogo pulsante aquecendo-o a uma temperatura intolerável. Quanto à sua cabeça, ele não tinha consciência de nada além de uma sensação de plenitude, de congestão. Essas sensações não eram acompanhadas de pensamento. A parte intelectual da sua natureza já estava apagada, ele só tinha poder para sentir, e sentir era um tormento. Ele estava consciente do movimento. Envolto numa nuvem luminosa, da qual ele era agora apenas o coração ígneo, sem substância material, ele oscilava através de arcos de oscilação impensáveis, como um vasto pêndulo. Então, de repente, com terrível rapidez, a luz ao seu redor disparou para cima com o barulho de um forte estrondo, um rugido terrível soava em seus ouvidos e tudo estava frio e escuro. O poder do pensamento foi restaurado, ele sabia que a corda havia rompido e ele havia caído no riacho. Não houve estrangulamento adicional, o laço em seu pescoço já o sufocava e impedia que a água entrasse em seus pulmões. Morrer enforcado no fundo de um rio, a ideia lhe parecia ridícula. Ele abriu os olhos na escuridão e viu acima de si um raio de luz, mas quão distante, quão inacessível. Ele ainda estava afundando, pois a luz foi ficando cada vez mais fraca, até se tornar um mero brilho. Então começou a crescer e a clarear, e ele percebeu que estava subindo em direção à superfície, percebeu isso com relutância, pois agora estava muito confortável. Ser enforcado e afogado, pensou ele, isso não é tão ruim, mas não desejo levar um tiro. Não, não vou levar um tiro, isso não é justo. Ele não estava consciente de um esforço, mas uma dor aguda no pulso o informou de que estava tentando libertar as mãos. Ele deu atenção à luta, como um preguiçoso observaria a façanha de um malabarista, sem interesse no resultado. Que esforço esplêndido! Que força magnífica, que força sobre-humana! Ah, foi um belo esforço! Bravo! A corda caiu, seus braços se separaram e flutuaram para cima, as mãos vagamente vistas de cada lado na luz crescente. Ele os observou com novo interesse enquanto primeiro um e depois o outro atacavam o laço em seu pescoço. Eles o arrancaram e o jogaram violentamente para o lado, suas ondulações lembrando as de uma cobra d'água. Coloque de volta, coloque de volta. Ele pensou ter gritado essas palavras para suas mãos, pois o desfazer do laço foi sucedido pela dor mais terrível que ele já havia experimentado. Seu pescoço doía terrivelmente, seu cérebro estava em chamas, seu coração, que estava batendo fracamente, deu um grande salto, tentando forçar-se a sair pela boca. Todo o seu corpo foi torturado e dilacerado por uma angústia insuportável. Mas suas mãos desobedientes não deram ouvidos à ordem. Eles batiam na água vigorosamente com golpes rápidos e descendentes, forçando-o a subir à superfície. Ele sentiu sua cabeça emergir, seus olhos estavam cegos pela luz do sol, seu peito se expandiu convulsivamente e, com uma agonia suprema e culminante, seus pulmões engoliram uma grande lufada de ar, que ele expeliu instantaneamente em um grito agudo. Ele agora estava em plena posse de seus sentidos físicos. Eles estavam, de fato, sobrenaturalmente atentos e alertas. Algo na terrível perturbação de seu sistema orgânico os exaltou e refinou de tal maneira que eles registraram coisas nunca antes percebidas. Ele sentiu as ondulações em seu rosto e ouviu os sons separados enquanto atacavam. Ele olhou para a floresta na margem do riacho, viu as árvores individuais, as folhas e os veios de cada folha, viu os próprios insetos sobre elas, os gafanhotos, as moscas de corpo brilhante, as aranhas cinzentas estendendo suas teias em galhos. Para galho. Ele notou as cores prismáticas em todas as gotas de orvalho sobre 1 milhão de folhas de grama. O zumbido dos mosquitos que dançavam sobre os redemoinhos do riacho, o bater das asas das libélulas, as batidas das pernas das aranhas d'água, como remos que ergueram o barco, tudo isso fazia música audível. Um peixe deslizou sob seus olhos e ele ouviu o movimento de seu corpo abrindo a água. Ele veio à superfície de frente para o riacho, num momento o mundo visível pareceu girar lentamente, sendo ele próprio o ponto crucial, e ele viu a ponte, o forte, os soldados na ponte, o capitão, o sargento, os 2 soldados rasos, os seus algozes. Eles estavam em silhueta contra o céu azul. Eles gritaram e gesticularam, apontando para ele. O capitão sacou a pistola, mas não disparou, os outros estavam desarmados.
Seus movimentos eram grotescos e horríveis, suas formas gigantescas. De repente, ele ouviu um estrondo agudo e algo atingiu a água com força a poucos centímetros de sua cabeça, salpicando seu rosto com respingos. Ele ouviu um segundo relato e viu um dos sentinelas com o rifle no ombro, uma leve nuvem de fumaça azul subindo do cano. O homem na água viu o olho do homem na ponte fitando-o através da mira do rifle. Ele observou que era um olho cinzento e lembrou-se de ter lido que os olhos cinzentos eram os mais aguçados e que todos os atiradores famosos os tinham. No entanto, este errou. Um contra-redemoinho apanhou Farquhar e fez-no girar. Ele estava novamente olhando para a floresta na margem oposta ao forte. O som de uma voz clara e aguda, numa canção monótona, ressoava agora atrás dele e atravessava a água com uma nitidez que perfurou e subjugou todos os outros sons, até mesmo o pulsar das ondulações em seus ouvidos. Embora não fosse soldado, ele frequentara acampamentos o suficiente para conhecer o terrível significado daquele canto deliberado, arrastado e aspirado. O tenente em terra participava do trabalho da manhã. Com que frieza e impiedade, com que entonação regular e calma, pressagiando e impondo tranquilidade aos homens, com que intervalos medidos com precisão caíam aquelas palavras cruéis: atenção, companhia. Ombros e braços. Prontos. Mira. Fogo. Farquhar mergulhou tão profundamente quanto pôde. A água rugia em seus ouvidos como a voz do Niágara, mas ele ouviu o trovão abafado da saraivada e, subindo novamente em direção à superfície, encontrou pedaços brilhantes de metal, singularmente achatados, oscilando lentamente para baixo. Alguns deles tocaram-lhe no rosto e nas mãos e depois caíram, continuando a descer. Um alojado entre o colarinho e o pescoço, estava desconfortavelmente quente e ele o pegou. Ao subir à superfície, ofegante, viu que estava há muito tempo debaixo d'água. Ele estava visivelmente mais rio abaixo, mais perto da segurança. Os soldados quase terminaram de recarregar. As varetas de metal brilharam ao mesmo tempo sob a luz do sol enquanto eram retiradas dos barris, giradas no ar e enfiadas em seus encaixes. As duas sentinelas dispararam novamente, de forma independente e ineficaz. O homem caçado viu tudo isso por cima do ombro. Ele agora nadava vigorosamente com a corrente. Seu cérebro era tão energético quanto seus braços e pernas. Ele pensou com a rapidez de um raio. O oficial, raciocinou ele, não cometerá o erro de Martinete uma segunda vez. É tão fácil desviar de uma saraivada quanto de um único tiro. Ele provavelmente já deu a ordem para atirar à vontade. Deus me ajude, não posso. Esquive-se de todos eles. Um terrível golpe a 2 metros dele foi seguido por um som alto e impetuoso, diminuindo, que pareceu viajar de volta pelo ar até o forte e morreu em uma explosão que agitou o próprio rio até suas profundezas. Um lençol de água ascendente curvou-se sobre ele, caiu sobre ele, cegou-o, estrangulou-o. O canhão havia participado do jogo. Ao sacudir a cabeça, livrando-se da agitação da água atingida, ele ouviu o tiro desviado zumbindo no ar à frente e, num instante, estava quebrando os galhos da floresta além. Eles não farão isso de novo, pensou ele, da próxima vez eles usarão uma carga de uva. Devo ficar de olho na arma, a fumaça vai me avisar, o relatório chega tarde demais, ele fica atrás do míssil. Essa é uma boa arma. De repente, ele se sentiu girando e girando como um peão. A água, as margens, as florestas, a agora distante ponte, o forte e os homens, tudo se misturava e se confundia. Os objetos eram representados apenas pelas suas cores, listras horizontais circulares de cor, foi tudo o que ele viu. Ele havia sido pego em um vórtice e estava sendo girado com uma velocidade de avanço e giro que o deixava tonto e enjoado. Em poucos momentos foi atirado sobre o cascalho ao pé da margem esquerda do riacho, a margem sul, e atrás de uma ponta saliente que o escondia dos seus inimigos. A súbita interrupção dos seus movimentos, a fricção de uma das mãos no cascalho, restabeleceram-no e ele chorou de alegria. Ele cravou os dedos na areia, jogou empunhados e abençoou-a de forma audível. Pareciam diamantes, rubis, esmeraldas. Ele não conseguia pensar em nada bonito com o qual não se parecesse. As árvores na margem eram gigantescas plantas de jardim. Ele notou uma ordem definida em seu arranjo, inalou a fragrância de suas flores. Uma luz estranha e rósea brilhava nos espaços entre seus troncos e o vento fazia em seus galhos a música de harpas eólicas.
Ele não desejava aperfeiçoar sua fuga, contentou-se em permanecer naquele local encantador até ser retomado. Um zumbido e um barulho de metralha entre os galhos bem acima de sua cabeça o despertou do sonho. O perplexo canhoneiro disparou-lhe uma despedida aleatória. Ele levantou-se de um salto, subiu correndo a encosta e mergulhou na floresta. Durante todo aquele dia ele viajou, traçando seu rumo sob o sol redondo. A floresta parecia interminável, em nenhum lugar ele descobriu uma brecha, nem mesmo uma estrada de lenhador. Ele não sabia que vivia numa região tão selvagem. Havia algo estranho na revelação. Ao cair da noite ele estava cansado, com os pés doloridos e faminto. A ideia da esposa e dos filhos o estimulava. Finalmente ele encontrou um caminho que o levou no que ele sabia ser a direção certa. Era tão larga e reta quanto uma rua da cidade, mas parecia pouco movimentada. Nenhum campo fazia fronteira com ela, nenhuma moradia em lugar algum. Nem tanto quanto o latido de um cachorro sugeria habitação humana. Os corpos negros das árvores formavam uma parede reta em ambos os lados, terminando no horizonte num ponto, como um diagrama numa aula de perspectiva. No alto, enquanto ele olhava através daquela fenda na floresta, brilhavam grandes estrelas douradas que pareciam desconhecidas e agrupadas em estranhas constelações. Ele tinha a certeza de que estavam dispostos em alguma ordem que tinha um significado secreto e maligno. A floresta de ambos os lados estava cheia de ruídos singulares, entre os quais, uma, duas e novamente, ele ouviu distintamente sussurros numa língua desconhecida. Seu pescoço estava doendo e, levantando a mão, descobriu que estava terrivelmente inchado. Ele sabia que havia um círculo preto onde a corda o havia machucado. Seus olhos pareciam congestionados, ele não conseguia mais fechá-los. Sua língua estava inchada de sede, ele aliviou a febre empurrando-o para frente, por entre os dentes, no ar frio. Quão suavemente a grama cobria a avenida não percorrida, ele não conseguia mais sentir a estrada sob seus pés. Sem dúvida, apesar do sofrimento, adormeceu enquanto caminhava, pois agora vê outra cena, talvez apenas tenha se recuperado de um delírio. Ele está no portão de sua própria casa. Tudo está como ele deixou, e tudo brilhante e lindo sob o sol da manhã. Ele deve ter viajado a noite inteira. Ao abrir o portão e passar pelo amplo caminho branco, ele vê um movimento de roupas femininas. Sua esposa, com uma aparência renovada, tranquila e doce, desce da varanda para recebê-lo. Ao pé da escada ela espera, com um sorriso de alegria inefável, uma atitude de graça e dignidade incomparáveis. Ah, como ela é linda! Ele salta para frente com os braços estendidos. Quando está prestes a abraçá-la, sente um golpe forte na nuca, uma luz branca ofuscante brilha ao seu redor com um som semelhante ao choque de um canhão, então tudo é escuridão e silêncio. Peyton Farquhar estava morto, seu corpo, com o pescoço quebrado, balançava suavemente de um lado para o outro sob as madeiras da ponte Old Creek. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.